Olá, estamos juntos mais uma vez. Quinta-feira especial para a gente falar de teatro aqui no Em Cartaz. E hoje a gente está recebendo uma jovem, talentosa atriz. A gente fala que tem muitos anos de carreira, mas com pouca idade, né? Estou recebendo Débora Falabella para falar um pouquinho de um espetáculo que está fazendo sucesso. Falei que fui assistir o espetáculo ontem, Casa Cheia. Isso. A gente estava procurando ali, não tinha lugar no teatro, não. Ué, Seja bem-vinda, Débora. Obrigada. Vamos falar um pouquinho sobre a peça Mantenha Fora do Alcance do Bebê. Uhum. O que a gente pode destacar desse espetáculo? Falei que eu fiquei impressionada com a sua atuação. Quantas palavras por segundo a Débora fala no espetáculo? Não sei. Eu falo que é uma ginástica, assim, né? Quase que você pensar que você vai correr uma maratona, porque é um texto que tem que ser tão preciso e, ao mesmo tempo, você não pode perder o fôlego, né? Você tem que ir ali naquela até o final. Mas, então, eu acho que esse espetáculo, assim, primeiro que não tem como não falar dele sem falar do texto, né? Assim, a gente estreou esse espetáculo numa mostra onde esse texto foi premiado, que era a Mostra de Dramaturgia do Centro Cultural São Paulo, e a Silvia Gomes foi contemplada com esse prêmio, e o Lenati, que é o diretor, né, ele resolveu montar a peça e dirigir. Então é um texto assim de uma dramaturga jovem que fala do tempo de hoje, do nosso tempo, das nossas questões. Acho que também, além das questões femininas que o texto trata, fala de uma questão geral também de por que lugar que a humanidade está indo. Então eu acho que é um texto muito poderoso, assim, e é raro e ao mesmo tempo é muito prazeroso você conseguir ir ao teatro, né? Geralmente você vai ver os clássicos que eles, claro que assim eles até hoje a gente consegue ver clássicos que são maravilhosos e por isso até hoje eles são tão importantes, porque eles conseguem falar um pouco sobre os dias de hoje. Mas você escutar um texto contemporâneo, um texto que foi escrito para o agora, é muito poderoso no teatro. Então acho que essa é uma oportunidade maravilhosa de você ver um texto de uma jovem dramaturga muito promissora, assim. E eu acho que o que impressiona bastante no texto, como você disse, também é a identificação, né? Que as pessoas têm de imediato com aquilo que está sendo dito, né, no palco. É impressionante, assim, e a gente vê principalmente por causa da reação. Assim, é um texto muito ágil, né? Ele é feito de forma muito ágil, muito rápida, e ao mesmo tempo num ambiente um pouco até fantástico, mas o que aquela personagem diz, ela está na cabeça de todo mundo, né? Assim, principalmente das mulheres, mas assim dos homens também, do que a gente está passando pelo momento, dessa correria que virou o nosso dia a dia, né? Nessa necessidade de você cumprir todas as regras e cumprir uma vida de acordo com o que a sociedade pede, né? Assim, então você vê que é de uma identificação enorme. Então a gente também se sente menos sozinho, a gente vê que não é só um sentimento ali nosso, né? Que a gente sente ali né, no fundo da nossa intimidade. É um sentimento que está em todo mundo e ao mesmo tempo a gente alimenta essa máquina e vive no meio dessa sociedade maluca e dando tudo que ela precisa. E em poucos minutos a gente percebe que a personagem que a Débora interpreta, ela tem ali um cronograma, que é um cronograma que a personagem vivencia, né? Uma lista, né? Uma lista de coisas, de atividades. Lista, né? E todo mundo faz, né, Débora? Quem não acorda, às vezes, faz uma lista do que tem que fazer no dia ou na semana. Eu mesmo sou uma das que eu faço lista. E tem isso na história, né? Uma personagem que está sempre, parece que ela está sempre devendo ali para a sociedade, tentando cumprir, até que chega um momento que ela não aguenta. Né, assim, ele se passa numa instituição de adoção, mas a peça vai muito além disso, né? Assim, ela não fala, porque até uma curiosidade, né? Assim, muitas pessoas perguntam, essa peça ela é sobre adoção? Não, ela é sobre esse momento que a gente vive, sobre as nossas questões. Claro que aquele ambiente é um pano de fundo para aquela história acontecer. Né? Você tem o contato dessa mulher com aquela figura burocrática também, que também tem uma pessoa ali por trás que também sofre com toda essa máquina. Então... É interessante, a gente estava até comentando fora do ar, a Débora, eu fui recentemente assistir Contrações, que eu não tinha assistido ainda, e é um outro espetáculo de grande sucesso, que você encabeça com a Yara de Novaes. Quer dizer, e também é um espetáculo intenso e muito atual, né, Débora? Eu acho que a diferença desses dois espetáculos, assim, eles
eles são os dois atuais e falam um pouco dessa, né, dessa sociedade, mas eu acho que o Contrações ele é muito mais ligado ao capitalismo, né? Assim, a vida que a gente tem no nosso trabalho, no que a gente tem que gerar de dinheiro, né? Talvez mantenha fora do alcance do bebê, talvez está falando de uma intimidade maior, né? Assim, né? Da nossa robotização, assim, que também tem a ver com Contrações. É engraçado que são dois espetáculos que você sai com um sentimento um pouco parecido, né, com questões na cabeça, mas eles são completamente diferentes. Eu acho que são dois espetáculos que a gente pode dizer que eles cumprem a missão dele, que é fazer, claro, o público se divertir, porque as pessoas dão muitas risadas, né, no Mantenha. É porque é a identificação, né, no Contrações também. O Contrações é um texto de um inglês chamado Mike Bartlett, e ele é uma peça de humor ácido, ele já é definido como humor ácido. Por que isso? Porque quando você identifica e você ri, é muito mais fácil você entender, compreender aquilo e absorver aquela história. E aí as pessoas se identificam, dão risadas das próprias mazelas, das próprias desgraças que elas acabam sofrendo, né? Exatamente. Quem está com você no elenco, Débora? Então, aí eu tenho companhias porque maravilhosas. O Lobo é incrível. O Lobo é um sucesso. Sucesso. Mas, assim, esse espetáculo que é interessante falar é que eu tenho uma companhia de teatro, que é o Grupo 3 de Teatro, que ela fez 10 anos no ano passado. E, né, que é composto por mim, pela Yara de Novaes, que fazia Contrações, e o Gabriel Paiva. Esse espetáculo é o primeiro espetáculo, depois de 10 anos, que eu faço fora da companhia. Eu fui convidada pelo Lenati, pela Silvia. Então, eu tive o prazer de fazer esse texto, que eu já conhecia, porque eu conheço muito a Silvia, e fui convidada para fazer com a direção do Lenati, que eu sempre admirei, também acho um diretor jovem, ele que fala, né, acho que para dirigir esse texto, ele é um diretor assim, muito interessante, porque ele conseguiu levar também a peça para um outro caminho. Ele conseguiu realmente colocar essa personagem de uma maneira, né, assim, como que essa personagem que começa de uma forma robotizada, quase que cumprindo todas aquelas, né, aquelas necessidades do texto, do que ela tem que dizer, como que depois ela vai, né, mostrando, né, o verdadeiro eu dela, assim, e como que ela vai também se abrindo para aquilo e chegando no extremo. Mas então, aí no elenco a gente tem a Ana Paula Cernic, que é minha companheira ali, que é um bate-bola, eu e dela, que ela é maravilhosa também, uma atriz que eu não conhecia, e eu tive a oportunidade de conhecê-la agora, uma grande amiga, e maravilhosa também, né? Assim, um espetáculo que somos nós duas uma grande parte do tempo. O Jorge Emil, que é um ator mineiro, também eu sou mineira, e a primeira peça, uma das primeiras peças que eu fiz de teatro foi com ele, assim. E ele é um ator mineiro que mora aqui em São Paulo já há muito tempo e também um ator que eu admiro muito. Para mim é uma maravilha estar com ele de novo no palco depois de tantos anos, assim. E o Diego Dac, que é a figura do Lobo, e que isso foi um mérito muito grande mesmo do Lenati, que colocou essa figura do lobo que era colocada no texto, que a princípio não tinha uma figura humana. Ele conseguiu, né, ele colocou nessa figura humana ali dentro daquele escritório também, o que é muito forte, muito poderoso. A gente está vendo aí algumas cenas do espetáculo. Sua personagem tem um pouco de medo do lobo, né? Tem pavor, né? Ela tem, o que eu acho que ela não pode ver esse lobo, ela tem medo do contato com... Que eu acho que é exatamente isso. Claro que cada um vai assistir, acho que o mais interessante é você deixar para o público também, né, as interpretações, mas assim, acho que é uma mulher que ela foi perdendo contato com o selvagem mesmo, né, assim, e é um pavor que ela tem dessa vida selvagem, ela já está tão dentro né, de uma máquina ali, de uma forma de viver, onde você não tem espaço para isso, você vê que o ambiente também, você vendo ali o cenário, é asséptico, assim, ele é uma coisa limpa. Então tem a figura desse homem com cabeça de lobo, né, que é uma coisa totalmente selvagem, perturba ela profundamente. E a dancinha do lobo?
Dança sensacional. A gente queria muito dançar com ele no fim. Eu não posso falar, gente. Estou contando a história. Não, mas é porque esse lobo, acho que a gente já viu no teaser também, ele dança, né? Vou dizer só isso. E é sensacional. Dá tem que ir lá no teatro, entrar no palco e dançar com ele. Tem que ir lá no Porto Seguro assistir. A Débora está em cartaz de quarta e quinta. Surpreendente, realmente. E num teatro maravilhoso, num teatro novo. Muito bacana. Eu tive a oportunidade de fazer o Contrações lá. É um teatro que é um sonho, assim, eu acho que para todo ator, para toda equipe, para o público que vai assistir, porque ele tem uma condição sensacional. É um teatro lindo, assim, com uma equipe técnica maravilhosa. É um prazer estar lá. Toda a infraestrutura, né? Você chega, estaciona o carro, tem toda a comodidade. Isso pro público, que é maravilhoso, tem estacionamento, né? Assim, é um teatro muito confortável, muito bonito. E pra gente também, pra gente é um teatro sensacional. Como é que a Débora se descobriu atriz? Você começou muito cedo, né, Débora? A minha história, ela vem, assim, ela é familiar, né? Ela vem realmente ela tá enraizada ali, porque meu pai, ele é ainda, né? Mas é porque hoje em dia ele não atua tanto como ator, mas ele continua, ele é dramaturgo, diretor de peças, escreve as peças de teatro, entra em cartaz em Belo Horizonte, o Rogério Falabella. Então, eu cresci indo com meu pai para o teatro, indo para as Coxias. E a minha mãe, ela era cantora lírica também, e trabalhava num grande coral em Belo Horizonte. Então, além da coxia do teatro, ia para as coxias de ópera. Então, assim, eu acho que nem que eu tentasse, eu não ia conseguir sair dessa, assim. Tenho uma irmã que é atriz, que também começou a fazer teatro antes de mim, então acho que eu fui sendo influenciada por isso. E aí eu não sei se isso está na gente, né? Assim, no DNA, no DNA, mas foi uma coisa mais forte do que eu. Eu comecei a fazer teatro na escola, aí comecei a participar de espetáculos amadores e logo, com uns 15 anos, eu já fiz o meu primeiro infantil profissional e aí comecei a fazer teatro e as coisas foram acontecendo assim. Fui para a televisão, fui chamada para fazer um teste, acabou dando certo, eu fui ficando. Você começou com Malhação? Comecei, o primeiro trabalho que eu fiz na TV foi Malhação. Aí eu voltei para Belo Horizonte, fiquei um tempo. Logo depois eu fui chamada para fazer Chiquititas, onde a gente gravava na Argentina. Eu fiquei um ano na Argentina. E logo depois de lá eu já fui chamada para uma novela. E aí fiquei na Globo e estou até então. É interessante assim que você sempre enveredou pelas 3 áreas, o cinema, a TV e o teatro. Acho que, na verdade, um alimenta o outro, né, Débora? Eu acho. Eu, quando eu fico muito tempo no teatro e volto para a TV, eu vejo que eu tenho um outro... Claro que as coisas a gente tem que... tem um ajuste ali, né? Assim, claro que na televisão a gente é diferente, né? A gente tem que atuar de uma maneira diferente. No teatro também, no cinema, mas a gente fica alimentado. É muito bom caminhar pelas 3. Né? Eu pego hoje em dia o texto da novela que a gente tem que decorar muito rápido e um volume grande e saber fazer para o outro dia. Hoje em dia no teatro eu tenho muito mais segurança para pegar um texto rápido, conseguir ensaiar. Ao mesmo tempo, né, na televisão, às vezes eu consegui alcançar uma liberdade que às vezes eu tenho no teatro, que na televisão eu ainda não tinha descoberto por causa do teatro. E por aí vai, assim, eu acho que são 3 lugares complementares. Eu acho um exercício enorme você conseguir caminhar pelos 3, entender qual que é a diferença, qual que é a maneira de atuar nos 3. Acho isso uma onda assim, muito boa. Por isso que é difícil quando a gente pergunta para um ator: o que você prefere? Fazer teatro, fazer cinema, fazer TV? A gente fala que eu falo que eu gosto de personagem bom, não importa o veículo, assim. Para mim, se o personagem for bom, e se eu gostar, se eu ler e aquilo me dizer algo e eu achar que eu posso também interpretá-lo, acho que tem isso também. Você sabe quando você consegue, você sabe quando aquilo é para você, né? Então eu vou muito intuitivamente assim nas escolhas. E não tem isso, não tem o que é melhor, né? Tem um personagem que é bom, a vontade que você vai fazer aquele trabalho. E quando você olha o personagem, você fala assim: nossa, é um vilão, ou nossa, é uma mocinha. Isso também cria de uma forma... Isso é engraçado, né? Hoje em dia eu acho que está cada vez mais misturada essa questão do vilão, da mocinha, dos estereótipos que se coloca para um personagem.
Eu acho que eu tento identificar primeiro a questão, né, de como ele é, assim, qual que é né, qual que é o DNA daquele personagem, né? Assim, o que ele quer dizer, né? Assim, então, a primeira coisa que me chega é isso, assim, o que ele quer dizer, quem é, né, essa pessoa, assim, independente de achar que ele é mau, ele é bom, eu tento ler, a princípio, sem pré-julgamento, que eu acho que é isso que ajuda a gente, né? Assim, se a gente já tiver um pré-julgamento antes de interpretar, a gente vai levar esse personagem ou para um estereótipo, ou para um lugar talvez que não seja tão legal. E entre tantas novelas que você já fez, você teria um personagem para eleger como aquele que... Nossa, sabe que não? É uma difícil, pergunta né? muito difícil. Eu digo entre novela e série, assim, né? Eu fiz muita coisa e tudo que eu vou lembrando, quando me fazem essa pergunta, eu vou lembrando e falando, não, mas isso também era tão legal, e essa é uma oportunidade que eu tive de fazer uma coisa diferente, eu fiz uma comédia, aqui eu fiz um drama. É muito difícil essa pergunta, assim, porque a gente faz tantas coisas que a gente ama, né? Assim, ter que escolher uma coisa que a gente fez na vida toda, e cada época que a gente faz, a gente está numa fase diferente também, né? Tem coisas que eu fiz muito jovem, que eu não tinha consciência daquilo, mas ao mesmo tempo tinha uma maneira de interpretar diferente, e agora, né, vai mudando muito isso, assim. Mas eu gosto, assim, claro que tem personagens marcantes na TV, que eu adoro ter feito, né, como, né, Avenida Brasil, que foi agora, que eu falo que é o mais recente, que foi um personagem que, assim, ele era dificílimo de fazer, assim, eu sempre cortava um dobrado, assim, porque eu lia, o texto ia para outros caminhos, o que era ótimo, deixava a gente vivo, sabe, na televisão. Isso era muito, muito interessante. Fiz uma série também há pouco tempo, que era uma série onde eu fazia uma mulher que namorava um serial killer, Que era que o ela não com Bruno. sabia, e que também para mim foi muito bom de fazer, assim, foi um personagem que eu nunca tinha encarado e muito diferente do último que eu tinha feito, que era a Nina. E por aí vai, tem várias coisas. Acho que a grande magia é essa, de você estar sempre podendo vivenciar, ter várias caras, vivenciar vários ser papéis. Outras pessoas, né? Assim mesmo. E ser com liberdade, né? Você poder ser outra pessoa, e ter liberdade nessa pessoa que você vive, porque você está protegido ali pelo personagem, né? De uma certa forma. Você tem aqueles atores e atrizes que de alguma maneira te inspiram? Ah, sempre tem. Aqui, né, atores que eu pude trabalhar, alguns já não estão aqui entre nós, mas assim, a Marília Pêra é uma atriz que eu tive a oportunidade de conhecê-la e trabalhei, e para mim era um gênio, assim, uma atriz que me inspirou muito, assim, que me inspira, e entre outras maravilhosas também. E a gente percebe que essa safra de novos talentos está chegando com força total, né? Tem muita e muitos gente atores boa. Que são de teatro, na novela Velho Chico agora, por exemplo, o Fagundes teve aqui recentemente, ele até falou, nossa, a gente está trabalhando com uma safra muito bacana, e a maioria são de companhias de teatro que, né, foram descobertas aí, estão começando, né, a deslanchar de repente na TV. Isso também é legal, né, Débora? É ótimo, porque você acaba um pouco. Hoje em dia, eu acho que não tem que ter mais essa barreira entre uma coisa e outra, né? Acho que a gente tem que fazer tudo. O ator tem que estar disposto a fazer tudo. Claro que sempre, acho que isso é o mais importante, sempre dentro do que você consegue fazer, porque é uma profissão muito delicada e que usa muito, né, da gente, assim, a gente está ali exposto, a gente está com, né, nossa figura e, né, nosso olhar. Então acho que a gente tem que fazer o que a gente acredita que a gente possa fazer. E eu acho que se você, né, seguir esse caminho, assim, eu acho maravilhoso. Acho que não pode existir essa barreira, esse preconceito entre fazer televisão, teatro ou cinema. Acho que é interessante experimentar tudo, ver qual que é a sua onda. Né? Às vezes tem um personagem na televisão que você se identifica, depois tem um outro em seguida que você acha que não tem que fazer. Acho que tem caminhos assim para trilhar, né? Acho que é importante você ir por todos eles, assim, se você gosta, claro. Isso que eu falo, a gente tem que sempre respeitar quem a gente é, né? Você já fez bastante teatro. Você já sentiu vontade de fazer teatro musical? Eu não canto.
As experiências que eu tive em teste, inclusive, foram horríveis. Não, nunca, porque assim, eu tenho uma mãe que canta, né, ainda, mas ela cantava muito. Eu não sei se a gente ficou meio inibida com isso, e a gente nunca foi por esse caminho. Acho até que eu seria afinada, mas acho que existe um medo nas filhas de, de tentar cantar. Mas isso por uma real falta de explorar esse lado, assim. Já tenho vontade de fazer aula de canto, uma coisa que eu não faço, que eu nunca fiz e que eu tinha vontade de fazer, até porque eu acho que o canto ajuda, né, na atuação. Acho que o ator tem que fazer tudo. Assim, a dança, para mim, é mais fácil, mas cantar, nunca cantei. Não sei se eu encaro musical, não. Acho que agora não dá mais tempo. Já foi. Bom, a Débora está em cartaz aqui em São Paulo, no Teatro Porto Seguro, com o espetáculo Mantenha Fora do Alcance do Bebê. E Contrações. Contrações a gente... É um desejo que a gente quer que volte. Contrações, a gente acabou uma temporada agora, a gente está fazendo algumas viagens, e quando a gente começou a fazer Contrações, a gente ensaiou e a gente fez os espetáculos no interior de São Paulo. Não os espetáculos, a gente fez uns ensaios abertos, uma coisa que a gente nunca tinha feito, que é mostrar a maneira como a gente trabalha, como a gente inicia o nosso trabalho para um público. O que foi para a gente muito, muito importante. E para o espetáculo, assim, eu digo que muita coisa que a gente tem hoje no espetáculo aconteceu muito por causa desses ensaios. Porque você ensaiar com o público é uma diferença tremenda, né? Você já entendeu o poder do texto, daquelas palavras. Então, agora a gente conseguiu e a gente vai viajar para cidades que a gente fez esses ensaios com o espetáculo pronto. Legal. E a gente fazia debates, as pessoas discutiam, falavam sobre o ensaio, sobre o que estava dizendo aquele texto, e agora a gente vai poder voltar e falar sobre os espetáculos, sobre o espetáculo, mas depois dele montado, e quais são aquelas impressões. Eu espero que as pessoas que assistiram no interior, nas cidades que a gente fez os ensaios, voltem para comentar e para dizer e para ver aquele espetáculo pronto depois de tanto tempo. Até porque a gente sabe que o público tem muita curiosidade, né, de ver como é que funciona os bastidores, as coxias. Então, tá aí, você vai poder acompanhar o espetáculo concluído, né? Isso. E em paralelo, e a TV? A TV eu estreio agora uma série que, na verdade, ela já foi gravada, estreio em setembro. Nada Será Como Antes, que é uma série que fala sobre uma história de amor de um casal no início, como pano de fundo, o início da televisão, né? A transição do rádio para a TV. E é uma série linda. Daqui a pouco eu vou poder falar mais dela, porque ela ainda estreia em setembro, então vai ter muita, muita história para contar. Que bacana. E novela? Novela, por enquanto... Estamos aguardando convites. Não, novela, porque como estreia essa série, né, agora, ela vai até o final do ano. Então, até o final do ano não posso estar no ar com outra coisa. Entendi. Que bacana. Bom, a gente só tem que parabenizar a Débora, reforçar o convite para os nossos espectadores. Mantenha Fora do Alcance do Bebê, segue temporada até 15 de setembro, aqui no Teatro Porto Seguro, que fica na Alameda Barão de Piracicaba, número 740. Sessões às quartas e quintas-feiras, às 9 da noite. Os ingressos a partir de R$40. Vale a pena você conferir, mas uma boa opção nos palcos paulistanos. Já que a gente está falando tanto de teatro, eu vou dar outras 2 dicas de espetáculos que são sucesso também aqui em São Paulo. Vou falar da montagem Antes da Festa, esse espetáculo que mescla um pouco de drama, um pouco de comédia, fala muito de umas amigas que estão se preparando aí para ir para uma festa, só que elas resolvem, entre os sapatos e as roupas que elas vão usar nessa festa, elas resolvem conversar um pouco e falar sobre as relações, crises de valores, machismo, enfim, vão discutir um pouco da vida. A peça também está em cartaz às quartas e quintas-feiras no Teatro Folha, aqui na Avenida Higienópolis, número 618. Os ingressos a partir de R$30, a temporada vai até o dia 29 de setembro. E quem também está aqui em São Paulo é a Piti Uebo. Ela veio recentemente aqui falar do espetáculo Mulheres Solteiras. Ela também está encenando mãe grávida, casada, empresária, feminista, vegana em apuros. A montagem tem direção da própria Piti e aborda as dificuldades aí, né,
que as mulheres enfrentam, né? Sendo mãe, sendo empresária, estando grávida, enfim, tudo isso. O teatro, a montagem está em cartaz no Teatro União Cultural, que fica aqui na Rua Mário Amaral, número 209. As sessões sempre aos sábados, às 19h30, os ingressos a R$ 40. E esse espetáculo tem algo inédito aqui no Brasil, que as mães podem levar os filhos, porque ela montou um telão, então fica passando um desenho lá para as crianças. E as crianças se distraem um pouco e os pequeninos podem acompanhar as mães no espetáculo. E as grávidas não pagam. Tá aí, 2 boas opções nos palcos paulistanos. E a gente fez uma promoção, né, Débora, para dar 2 ingressos do seu espetáculo. Tá aqui, os sorteados. Eles podem pegar o ingresso lá na bilheteria e eu quero que você fale o nome dos nossos... um par, né? Para cada desses Isso. é um par de ingressos. O primeiro sorteado foi o Rodrigo da Silva Ribeiro e a outra é a Ana Carolina Alves Silva. Perfeito, tá aí. Os nossos 2 ouvintes, nossos espectadores que participaram do programa Em Cartaz dessa quinta-feira, sorteados e que vão poder assistir o espetáculo da Débora na próxima semana, ou na quarta ou na quinta-feira, às 21h, lá no Teatro Porto Seguro, Alameda Barão de Piracicaba, 740. Eu fui ontem e decorei o endereço. Você olhou para mim e falou, não sei exatamente o número. Débora, quero te agradecer pela visita, Obrigada. por ter vindo aos estúdios da Jovem Pan, falar um pouco mais sobre o seu espetáculo, sobre sua carreira. Parabéns por todos esses projetos, muito sucesso para você. Parabéns por um programa que a gente pode falar de teatro e que, né, tem um espaço reservado para isso. Muito bom. Que bom, que bom. A gente ficou muito feliz com a sua visita, agradece e espera você a semana que vem, na próxima quinta-feira, mais um Em Cartaz falando de teatro aqui na TV Jovem Pan. Até lá!